A Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão de uma das músicas da cantora britânica Adele das plataformas digitais. A popstar é suspeita de plagiar uma das canções mais conhecidas da MPB. Um juiz brasileiro proibiu a reprodução em qualquer parte do mundo da canção Million Years Ago, da estrela pop britânica Adele, após uma denúncia de plágio apresentada pelo compositor Toninho Gerais. Caso a decisão seja descumprida, a multa é de R$50 mil. Toninho Gerais apresentou uma ação por plágio por considerar que a canção havia copiado a melodia de Mulheres, um sucesso interpretado pelo sambista Martinho da Vila em um álbum lançado em 1995. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar da treta da Adele ser acusada de plagiar uma música brasileira. Sim, gente, tá uma treta, já tem uns anos, né, que isso tá rolando, né, que um dos compositores e produtores da música Mulheres, do Martinho da Vila, está acusando a Adele e sua equipe de ter plagiado essa música em uma das faixas do álbum 25. Só que agora, gente, oficialmente, a nossa menina Adele debutou no Júris Brasil, porque parece que o juiz brasileiro concedeu a causa à equipe desse compositor. A gente vai contar tudo pra vocês, porque no vídeo de ontem, vocês pediram tanto pra gente explicar essa treta. A gente falou assim, vamos explicar logo, porque a galera já fica entendendo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E já manda esse vídeo pra alguém, pra gente não só chegar em 500k, mas pra pessoa entender que às vezes tá vendo uns burburinhos sobre a Adele e Martinho da Vila, tá bulhufas. Sua avó, sua mãe, sua tia, seu pai. Certeza que esse vídeo vai chegar aí como uma luva pra eles usarem e entenderem tudo. Exatamente. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Lá no Instagram a gente dá spoiler de vídeo, vocês às vezes ajudam a gente a escolher o tema do próximo vídeo, sabe? Vai lá, ajuda a gente. Antes da gente começar a contar essa treta pra vocês, a gente tem só que apresentar quais são os 3 personagens principais dessa história. A primeira pessoa, obviamente, é a Adele, uma das maiores cantoras do mundo pop atual. Ela estreou aí no mundo da música em 2008, quando ela lançou seu álbum 19, e ela lançou músicas que são muito famosas. Hello. A partir de então. Hello. Tem Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, Skyfall, Chasing muitas. Pavement. Nossa, Chasing Pavement. Eu amo todas as músicas da Adele. Eu também. Sou Ela é muito tipo fã, assim. sou muito fã. Somos muito fãs aqui nesse canal. E ela é uma das personagens principais desse vídeo. A gente tem também o Martinho da Vila, que é um dos maiores cantores e compositores do samba e do MPB brasileiro. Ele fez história, ele tem várias músicas que são muito conhecidas, como a própria música Mulheres, que é uma das músicas mais importantes do nosso MPB, assim. E a gente tem também o Toninho Gerais, que foi o compositor da música Mulheres. E ele é um compositor / cantor que também já colocou ali o dedinho dele em várias músicas que são muito populares, né, músicas brasileiras que são muito populares por aí. Ele já compôs pro Zeca Pagodinho, pra Alcione, pro Diogo Nogueira, pro próprio Martinho da Vila. Então ele é um cara que entende de MPB, entende de letra, entende de composição. E a nossa história começa lá em 2021, quando a gente ouviu pela primeira vez que estavam rolando aí acusações por parte do Toninho Gerais, que é o compositor de Mulheres, contra a Adele e o seu time de produtores, porque eles teriam plagiado uma música que ele havia escrito para o Martinho da Vila em 1995, que é a música Mulheres. Só que em 2021 foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre isso. A gente não tinha nenhuma decisão judicial, a gente não tinha nenhum processo para início de conversa. Mas agora, 3 anos depois de quando a gente sabe que tudo isso estava acontecendo, a gente teve a decisão tomada por um juiz no Rio de Janeiro em favor do Toninho Gerais e contra a equipe da Adele, pedindo para eles retirarem a música Million Years Ago de todas as plataformas de streaming. Na verdade, pedindo para os streamings tirarem a música de circulação. Essa decisão só vai ser realmente válida a partir do momento que os streamings forem notificados. E a equipe da Adele pode recorrer também a essa decisão, tá? Não é uma sentença fixa. Mas agora vamos ver, afinal de contas, essas 2 músicas. Vamos ouvir um pouquinho de cada coisa, vamos ver o que a galera tá falando sobre, só pra gente entender e você também tirar aí as suas dúvidas e ter a sua opinião sobre, afinal de contas, é um plágio ou não? É porque a gente tem que entender uma coisa, gente. Existem o quê? 8 notas musicais. E milhões e milhões de sinfonias e músicas escritas ao longo da história. Então, obviamente que muitas músicas vão ter similaridades, porque apesar da gente ter uma infinita possibilidade de análises combinatórias com as finitas notas que temos disponíveis, algumas músicas vão soar parecido. Então, se a gente fosse acusar tudo de plágio, muitas coisas caberiam. Então, existe, obviamente, nesses guias aí, eu não sei, eu sou leiga, mas eu sei que juridicamente, assim, né, tem toda essa coisa dentre os compositores e produtores
compositores de músicas, pra você considerar uma música pra plágio, né? Você, tipo assim, olha, isso aqui foi um plágio, tanto de letra quanto de notas. Tem um sistema lógico, né? Que, tipo, tem que percorrer esse X de coisa. Por isso que não dá só pra eu chegar, tipo assim, essa fulaninha aí me plagiou. Não, tem que passar por um pente fino, as pessoas têm que analisar se existe um caso ali realmente. Então, eu não sei exatamente qual que é o sistema métrico pra galera, tipo assim, realmente analisar se é um plágio ou não, mas não dá pra ser qualquer coisa que é parecida, não, tá? Não, gente. Tem que ter interpolação, tem que ter um tanto de coisa. Até porque tem isso também. Tem interpolação, tem os samples, que tipo assim, que você pode usar pra poder fazer sua música, contanto que você dê direitos autorais pras pessoas que foram os autores da obra original. E tem plágios e coisas específicas, assim, que são bem diferentes também. Então, por isso que às vezes a gente escuta até umas músicas que são mais parecidas instantaneamente com outras do que algumas que estão nesse enquadramento de plágio, só que não fazem aqueles requisitos que tem ali nas leis e não podem ser consideradas plágio. E às vezes umas músicas que a princípio nem se parecem tanto, tem mais nexo causal pra entrar nessas acusações de plágio. Vamos dar uma olhada agora básica. Não dá pra gente ouvir muito, porque pode ter copyrights. Exato. Mas vamos ouvir um pouquinho de cada música, vamos ver o que alguns criadores têm a dizer. E vamos ouvir também, gente, um especialista explicando o que leva uma música a ser considerada plágio. É isso que eu tava tentando explicar de forma muito porca, porque eu não entendo. Mas é basicamente isso. Pensa que tem tipo um guideline, um guia de regras, e que você tem que fazer esses requisitos pra não ser considerado plágio. Então não é necessariamente aquilo que você escuta, mas aquilo que você faz na produção. Escuta essa música rapidinho. Provavelmente você deve estar pensando, eu já escutei isso em algum lugar. Vem cá, já escutou sim. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. A música Mulheres se tornou um sucesso na voz de Martinho da Vila em 1990 e foi regravada por muitas outras pessoas. Já a canção de Adele foi gravada em 2015 e desde 2021 ela foi notificada pelo compositor da música, mas até hoje não obteve resposta. O autor original toma conhecimento e a partir daí gera esse problema. Porque é plágio, gente. Plágio, além de ser crime, gera direito de indenização pelo uso de indevido da propriedade intelectual. E através de um processo judicial foi determinada a suspensão da música da Adele de todas as plataformas de mídias digitais. Porque foi detectada essa semelhança, extrema semelhança, entre as canções. E o compositor da música não gostou nada disso. Escuta mais um pouquinho da semelhança. Muito semelhante, né? E aí, o que vocês acham que vai dar essa situação? O plágio na música, ele consiste quando você tem 8 compassos É o que eu tava tentando explicar. desta cópia ou mais. Isto é plágio. Por exemplo, aconteceu recentemente comigo as pessoas comentarem sobre a música Beijo é Bom. Compararam com uma música das Spice Girls. Então, o que eu fiz? Eu fui olhar, eu fui ouvir como é que estavam realmente essas linhas melódicas. E eu coloquei na pauta e não tem nada a ver. Então, quando você coloca nas 5 linhas, entre essas 5 linhas, que se chama pauta, você dispõe as suas notas onde você determina qual é a linha melódica e é o que é registrável. Uma das coisas que fazem uma música ser editável e auditável. Entenderam? Então o que acontece? Você, quando for registrar uma música, você tem que ter estas suas notas na pauta para poder registrar a sua música de forma correta em uma editora. Então é muito interessante que quando saiu essa semelhança absurda, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque, gente, acusações de plágio, coisas do tipo, a gente vê o tempo todo. O tempo tipo todo. Assim, nossa, uma música parece tal outra, então a gente tem que analisar com muito cuidado, como, né, esse produtor musical disse. E é muito interessante que a gente teve isso acontecendo na época, né? Até quando, em 2021, quando saiu a primeira notícia sobre tudo isso, a gente teve pessoas, músicos mesmo, vindo analisar as pautas, analisar realmente a partitura das músicas, as notas, pra realmente ver se configuraria plágio. Vamos ver aqui um vídeo desse músico. Ele fez exatamente isso. Ele pega essas 2 músicas e ele compara os acordes pra gente entender onde é que tá o plágio. É, porque o negócio não é, tipo, sobre a vocalização. Eu acho que também corre plágio na letra, ser igual. Mas
muito raramente as letras vão ser idênticas, então não é sobre a letra. Geralmente os plágios, em 90% dos casos, ocorrem em cima da batida, em cima da partitura do que foi produzido ali como base da música, como a base da música, entendeu? Então não é sobre o que você consegue ouvir, vai muito mais além, exige um requinte, porque senão tudo era plágio. Exatamente. 1 milhão de músicas são parecidas, 1 milhão de músicas lembram uma outra. Exato, nem tudo é plágio. Oi, eu sou o Dan. Vamos examinar junto o caso Toninho Gerais contra Adele. Mulheres, canção composta por Toninho Gerais e cantada por Martinho da Vila, fala sobre casos antigos com mulheres da vida do eu lírico, enquanto que Million Years Ago, da Adele com o produtor Greg Kurstin, fala sobre a saudade que se tem de uma vida que se vivia antes, 1 milhão de anos atrás. Essa música é alvo de um processo de plágio por parte do Toninho Gerais, que defende que 85% da canção da Adele é uma cópia escancarada da canção dele. Vamos ver por quê? A harmonia. As canções não estão no mesmo tom. Mulheres está em Mi menor e Million Years Ago em Fá sustenido menor. Tem um tom de diferença. Para essa análise, transpus a canção da Adele para o tom da canção Mulheres. E quando os acordes estão transpostos, há várias semelhanças na harmonia. Mulheres começa com uma cadência descendente de acordes. E Million Years Ago também, ainda que sejam acordes diferentes. Olha só. Logo depois, em ambas as canções, a cadência de acordes é praticamente a mesma. Dá pra cantar os refrões com as harmonias trocadas. Dá uma olhada. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei. I know I'm not the only one who regrets the things they done. Sometimes I just feel it's only me who can stand the reflection that they see. O ponto mais crítico de semelhança são as notas-alvo, ou seja, as notas de interesse da voz. Elas são as mesmas. A acusação de Toninho Gerais contabilizou 88 compassos idênticos na canção da Adele. E eu toquei boa parte deles aqui para você compreender a semelhança entre as duas canções. Ainda assim, é importante ressaltar que quem vai definir se é um plágio ou não é a justiça, não comentarista de internet. E enquanto o resultado desse processo não sai, você quer acompanhar o caso comigo? Me segue aí para você saber tudo mais cedo. Muito obrigado pela atenção. Eu me chamo Dan. E esse é o som do Dan. Eu achei ele lendário, inclusive. Eu achei ele Achei a explicação muito assim, bom. gente, homens inteligentes são tão sexys. Não é? Você vê que a pessoa, tipo assim, ela vai te explicando, você vai entendendo, tipo assim, o nó vai desfazendo na sua cabeça. Que coisa incrível, professor. Meu Deus, que maravilha! É, cara, E é sobre isso. É sobre isso. Eu acho que eu expliquei o que eu... E eles só melhoraram a minha explicação, mas Não era... é. que A base, amiga. eu tô me sentindo Chicó, entendeu? De outra composição, isso aqui foi assim. É que na hora de entendeu? explicar, o nó tá ali, entendeu? Você não consegue desfazer o nó pra explicar. Mas eu entendo o que é, eu sei o que as pessoas estão falando. Entendeu? Até porque você canta também. né? Exatamente. Então, você entende um pouco mais do nosso cérebro, de pessoa que não entende nada de música. O que é acorde, o que é não sei o que é uma coisa parecida com a outra, notas. Então, assim, seu cérebro já devia estar assim. Ai, não, eu sei o que é isso. Só não sei explicar. Mas eu não toco instrumento nenhum. E pra vocês entenderem, tem mais coisa. Essa música da Adele, gente, ela já foi colocada em outras situações de plágio também. Quando a música foi lançada, pouco tempo depois, compararam ela com uma música turca que foi lançada. Tem uma coisa que ninguém te contou sobre a história da Adele com Martinho da Vila. Esse caso ficou bem famoso. A música Mulheres teria sido plagiada pela Adele. I only wanted to have fun. O autor de Mulheres, Toninho Gerais, tentou resolver o caso fora da justiça, mas como foi completamente ignorado, entrou agora, em fevereiro de 2024, com um processo contra a cantora. Bom, aí o advogado dela já falou que as músicas são 87% iguais, o Fantástico já fez matéria com especialistas que falam que a semelhança é enorme, a gente já tá na torcida pelo Toninho, pelo Brasil, vamos levar mais essa. Só que tem uma coisinha que ninguém tá falando. Essa música da Adele, ela meio que já foi acusada de plágio de uma outra música, que inclusive é mais antiga que Mulheres. Quando a Adele lançou Million Years Ago, os fãs turcos apontaram semelhanças para essa música aqui.
O barulho foi tanto que a viúva do Ahmed Kaya chegou a se pronunciar, dizendo achar apenas uma coincidência que uma cantora como a Adele não roubaria uma canção. Assim, qual o ponto? Eu acho a música da Adele muito mais parecida com Mulheres. Porém, a música turca pode ser usada pela defesa para jogar tudo na zona das coincidências musicais. Pelo silêncio deles até o momento, não parece que eles vão admitir que realmente roubaram a música, como fez o Rod Stewart. E o processo, apesar de muita gente dar como se fosse certo, pode não ser tão fácil assim. Até lá, seguimos na torcida pelo Toninho. Então assim, a gente viu que já teve isso, mas essa música não foi nem pra frente. Tipo, o caso não foi nem pra frente. Até nem porque os eu acho próprios também que as compositores da pessoas não música. estavam querendo lutar tanto por isso também. Não tinha caso, ponto, mas também as pessoas, né, da equipe, a família do cantor turco não fizeram nada. Exato. Mas é por causa que é, tipo assim, uma coisa que eu tava percebendo muito é que, tipo, gente, inegavelmente a Adele é uma das maiores cantoras, musicistas, compositoras da história. Uma das maiores vozes contemporâneas. E óbvio, só que aquela coisa que a gente tem que lembrar, não é porque a gente é muito fã dela, ou às vezes, tipo assim, foi a equipe dela que trouxe a batida. Eu tenho certeza que não foi dolo dela, até porque, gente, essas pessoas, tudo em volta da carreira de alguém é pior. Então, às vezes, não vale nem a dor de cabeça pra plagiar uma música, não vai ser nem lead single. Não é sobre isso. O problema todo é a nossa síndrome de vira-lata, de achar que é impossível alguém plagiar uma das maiores músicas do samba/MPB da história do Brasil, que já exportou vários gêneros musicais e que são tão famosas ao redor do mundo, tipo a bossa nova, a MPB e afins. Então, tipo samba. assim, é surreal. É muito famoso lá o fora. Samba, a bossa nova, o MPB são tesouros nacionais mesmo, que qualquer... Não tô falando de você, não tô falando do Josh, do Kansas, não tô falando de uma pessoa do Ryan do Texas. Ou de uma pessoa, tipo assim, da cidade da Adele, que é no interior da Inglaterra, que não entende muito de música. Mas das pessoas que estão no estúdio a ponto de produzir coisas pra Adele, eles conhecem muito bem o samba, o MPB, a bossa nova. Pode ter certeza, são estilos musicais extremamente aclamados e respeitados fora do Brasil. É aqui no Brasil que às vezes a gente não valoriza a nossa própria música, entendeu? Nossa própria cultura. A gente gosta de descer pra BC. Descer lá pra BC. Eu não estou aqui, eu sou zero uma pessoa, tipo assim... Elitista musical. Não, eu acho que existe lugar pra cada coisa. Eu acho que, tipo assim, não é todo lugar que a gente vai ficar querendo ouvir só as músicas mais eruditas e perfeitas e bem construídas da história da música brasileira. Tem momentos que a gente vai querer descer lá pra BC mesmo. Com o nosso amigo, no Réveillon, entendeu? Bebendo. O problema todo é a gente ter essa síndrome de vira-lata de pensar assim... Até parece, Marta... Adele, vamos plagiar Martim da Vila. Gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de ser rinhento de fórum, tá? De achar que, olha os streams, o Martim da Vila é um dos maiores cantores da história do Brasil. O Brasil não é pouca bosta, não. Olha o tanto de gente que quer vir pro Brasil. Todo mundo sabe que ganhar o mercado brasileiro... Você tá feito. A win is a win. Você tá feito pra vida, a win is a win. Brasil. Entendeu? E eu não tô falando isso pra gente chegar agora lá nas redes sociais da Adele, que ela nem usa, que ela é quase com a jute da música, pra falar só cadela fracassada, para de plagiar. Não é isso. É tipo só pra gente entender que, tipo, duas coisas podem ser verdade. Ela pode ser uma das grandes da música atualmente, ela pode ser um dos maiores atos musicais da história, ela pode não ter feito com dolo e ainda assim a equipe dela ter falado assim, eu acho que isso aqui vai passar, tem 30 anos, essa música eles não vão perceber, e ter feito assim, tipo, essa música é tão boa, vamos se inspirar, e não ter levado tão a sério que algo poderia acontecer judicialmente falando. Duas coisas podem ser verdade. Agora a gente trouxe pra vocês o próprio Toninho de Gerais, eu acho muito interessante, ele foi num podcast, no Brito Podcasts, e falou um pouco sobre como ele descobriu, né, que essa música era muito parecida com a que ele tinha escrito, e por que ele resolveu entrar com esse processo, né, contra a equipe da Adele. E vamos ver também algumas pessoas falando, alguns criadores falando sobre os desdobramentos disso agora, e exatamente sobre o fato do produtor Greg Kurstin ser um cara que entende da música brasileira. Ele é versado. Ele é versado em MPB. Então, dizer que um cara que é versado em MPB não conhece Martim da Vila, não conhece Mulheres, acho um pouco difícil. Top 30 músicas mais famosas do Brasil que todo brasileiro conhece. Evidência estaria. Mulheres também. Com certeza. Porra, gente. Pelo amor de Deus. E a gente não tem como não falar dessa polêmica que rolou recentemente com a cantora Adele, né? E Adele. Como é que tá esse desenrolar? Primeiro, como é que chegou pra você essa questão? Assim, alguém mostrou, falou, pô, Tony, eu acho que tá muito parecido. Como é que foi isso? Foi exatamente isso. É? Cara, eu não escuto música internacional. Sim. Eu não escuto música brasileira direito, eu sou ligado no samba. O Misael falou assim, olha, tem uma grana pra você pegar aí. Eu falei, pegar grana? Pegar é muito fácil, sei lá, pegar é assalto, não, né? Não é assalto, não. É que tem uma cantora internacional aí que ela já ganhou 10 Grammy, Oscar, não sei o quê, ganhou tudo que tem que ganhar. Mulher é uma popstar. Aí, Leandro, aconteceu isso, rapaz. Eu falei, tá, vou te mandar a música. Ele já mandou pra mim a música, mandou até advogado que eu deveria procurar. Caramba, cara, já mostrou. Expert mesmo, né? Que tá parado de direito autoral.
Aí quando eu vi, fiquei estupefato, né? Falei, Que poxa, é muito parecido mesmo, né? Não tem muito como. igual, Não aí tem... a música toda. Até o arranjo, que foi da vida música Mulheres, tem um pedaço lá que lembra o arranjo. Tem como ser coincidência, né? Uma situação dessa. Não sei, cara. Eu acho, como diz o meu advogado, crime é crime. Sim. É culposo ou doloso, né? Sim. É crime do mesmo jeito. Sem Se dúvida. eles tiverem intenção, vão ter que fazer a reparação pelo fato de ter se apropriado de obra intelectual de outra pessoa, né? E se foi uma coincidência, eu acho muita coincidência para 87 compassos idênticos, similares ou idênticos. Então, se eles tiveram infelicidade de ter composto 87 compassos similares ou idênticos e não foi de má fé, culpa minha não é. Eu vi em algum lugar que parece que o produtor tem algum tipo de ligação com o produtor dela e a parceiro na música, ele tem ligação com a música brasileira. Com a música brasileira. Então, assim, a probabilidade dele ter escutado essa música por aqui, ter, de repente, Beer Livre, de repente, ter levado isso pra lá, é grande essa probabilidade, né? Queria deixar bem claro, ô Brito, que em nenhum momento eu quis expor o nome da Adele, nem aparecer em cima. Claro. Sabe por que a prova que eu estou dizendo é verdade? Porque houve duas notificações extrajudiciais. O que é uma representação extrajudiciais? Quando o meu advogado entra com a pessoa, faz uma notificação que ela vai ser acusada se ela não se pronunciar. E vamos chamar para conversar. Então tá rolando na justiça. Não, aí é o seguinte, foram duas notificações extrajudiciais. Não teve aceno de boa vontade de nenhuma das partes, nem da gravadora XL, nem do Greg Cust, nem da Adele. Nem se pronunciaram. Então agora, meus advogados estão vendo ainda essa questão. Se vai entrar com um processo indenizatório Estados Unidos, ou Londres, ou Brasil. Adele, diva, ícone que inova e quebra recordes, atingiu ontem um novo marco na sua carreira e debutou no Jus Brasil. Sim, gente, é isso mesmo que vocês ouviram. Se vocês entrarem no site do Jus Brasil e procurarem pelo nome da Adele, vocês vão encontrar um processo na justiça brasileira movido contra ela. Foi preferida ontem uma decisão pela Justiça do Rio de Janeiro que abrange não só o território nacional, mas tem caráter mundial, determinando que a música Million Years Ago da Adele, lançada em 2015 no álbum 25, é plágio da música Mulheres, composta pelo Toninho Gerais e interpretada e lançada em 1995 pelo Martinho da Vila. A denúncia foi feita em 2020, mas só chegou na Justiça do Rio de Janeiro efetivamente em fevereiro de 2024. O processo ainda está rolando, ou seja, a gente ainda não tem uma sentença definitiva que confirme o plágio. Só que a Justiça brasileira deferiu a liminar solicitada pelo Toninho Gerais por entender que as semelhanças entre as músicas são indisfarçáveis, o que traz fortes indícios de que sim, de fato, há plágio, determinando que a música Million Years Ago da Adele seja retirada de todas as plataformas de streaming no mundo todo sob pena de multa. Essa decisão, apesar de ser local, tem caráter global porque o Brasil é signatário de uma convenção que protege os direitos autorais. E aí, quando sai uma decisão em um dos países signatários, todos os outros têm que cumprir. Gente, quando o Toninho Gerais surgiu fazendo essa acusação, muita gente tirou uma com a cara dele falando o que a Adele ia copiar um músico brasileiro. Só que as pessoas esquecem que a música Mulheres foi interpretada pelo Martinho da Vila, que é um músico muito famoso e tornou essa uma música muito famosa e conhecida. Você ouve a música Mulheres e logo depois Million Years Ago, você acha que você tá ouvindo dobrado. E aí a maior prova, que inclusive foi capaz de deferir essa liminar solicitada, é que se você ouve as músicas simultaneamente, a Adele canta no mesmo ritmo, no mesmo tempo, exatamente na mesma melodia que a música Mulheres. Se você remove só a voz dela de Million Years Ago e coloca sobreposta a Mulheres, é exatamente a mesma música.
Aparentemente, pelas declarações que o Toninho Gerais já deu publicamente, ele tentou no passado entrar em contato com a Adele e com a equipe dela a respeito disso para resolver essa situação e ele nunca teve retorno, ninguém nunca deu satisfação para ele. Então agora ele afirma que se ele ganhar esse processo de fato, ele não vai dar autorização para a música Million Years Ago permanecer nas plataformas de streaming, justamente pelo descaso que demonstraram com ele no passado. Além desse pedido para que a música Million Years Ago seja removida de todas as plataformas de streaming, o Toninho Gerais também está pedindo R$1 milhão por danos morais e também danos materiais a serem calculados em cima dos royalties que a Adele e os produtores ganharam por conta da música. Gente, essa decisão é absolutamente histórica porque trata de um caso de plágio internacional na era dos streamings, mas vale lembrar que o Brasil já foi bem sucedido em outras ações do mesmo tipo. Isso porque, em 1978, o Jorge Benjor acusou Rod Stewart de ter plagiado a música Taj Mahal e criado a música Do You Think I'm Sexy, que é um dos maiores sucessos da carreira do Rod Stewart. Jorge Benjor venceu o caso, o Rod Stewart doou todos os lucros da música para a Unicef e desde 1979 o Jorge Benjor recebe pelos direitos autorais das duas músicas. Não só isso, mas depois de quase 50 anos, em novembro desse ano, finalmente o Rod Stewart, em uma entrevista, assumiu que a música Do You Think I'm Sexy é plágio e foi escrita logo depois dele voltar do Brasil e ter ouvido a música Taj Mahal do Jorge Benjor. Então não fiquem achando que isso é impossível de acontecer, porque não só já aconteceu, como o Brasil saiu vitorioso. Então, Diva, já vai desistindo daquela história de tirar férias por um período, já vai adicionando mais data de show, porque aparentemente tu vai ter que abrir a carteira pra pagar. E vem pro Brasil. E um queijo. Tem brasileiro estranhando que a Adele possa ter plagiado Martinho da Vila. Estranho é quem se estranha que a popstar possa ter se encantado com a boa música brasileira e com um empurrãozinho de pessoas nos bastidores tenha transformado mulheres em chá com mel e lágrima. Pois muito que bem a justiça brasileira proibiu o play de Million Years Ago por possível plágio a Martinho da Vila. A gente ama a Adele. A gente ama a Adele. A gente ama aquela voz que carrega a dor do mundo inteiro e a transforma em hits. É que a gente ama muito mais mesmo o sorriso do Martinho. Boa tarde. A Adele não tem samba no pé, mas o produtor dela toca até berimbau. Greg Kurstin já declarou ser fã da música brasileira e é um grande estudioso do samba, tudo bom? Agora ele que pegue a culpa. Porque se a Adele transformou mulheres em dor e poesia, foi por causa dele, deste produtor que desceu a mão no pandeiro invisível na frente da Adele, achando que por aqui ninguém fosse perceber. Talvez confiando na síndrome de vira-lata do brasileiro. Talvez achando que a gente não teria coragem de mandar um hello pra diva. Tadinho, entende tanto de samba, não entende nada de brasileiro. Ele não contava que o artesão deste samba expresso, supostamente surrupiado por ele, fosse colocar o cavaquinho na mesa. Toninho Gerais, convencido de que a cantora britânica colocou água no seu chopp, pegando sua música e o quê? Dando-lhe a forma de uma balada global, suavizando os acentos e desidratando o calor das rodas de samba para embalar as massas it da pop music, tocou a campainha da justiça e foi atendido. A cantora, que tinha apenas 2 aninhos de idade quando Martinho da Vila começava a batucar estino pelas ruas, pelos palcos, rádios, emissoras de TV, continua em silêncio. Talvez tentando entender o que Toninho e as mulheres de várias idades e muitos amores aqui dos trópicos estão tentando lhe dizer. A gente traduz. Você atravessou o samba, meu amor. A sentença que mandou retirar Million Years Ago das plataformas não é só uma questão de direitos autorais. É sobre a defesa da identidade cultural de um país inteiro, que às vezes se vê sendo drenado por aqueles que, de tão globais, se esquecem de onde vieram suas influências. O samba não é simples como pensam, nem quando ele tem uma nota só, e que nem é o caso desse em questão. Ele é arguto, esconde uma inteligência profunda sob sua simplicidade. Mas a Universal Music alega que não se trata de plágio, mas sim de um resultado de um... Veja, clichê musical. Eu amo que a defesa da gravadora conseguiu ofender ao mesmo tempo Martinho e Adele. A verdade é que não se trata de uma disputa entre o samba de Martinho e o pop de Adele, mas sobre direitos. Pois se esse produtor dela achou que estava transformando o samba em glamour, tá descobrindo agora que dos gêneros todos o samba sempre foi o mais elegante. E que deselegante é plagiar a genialidade alheia. Assim como expor uma mulher gigante como Adele, através de uma canção que justamente a homenageia e a todas as mulheres, que é uma ode à diversidade feminina. Vamos acompanhar essa história. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Comenta aqui se você já ouviu a comparação das duas músicas. É impressionante. Então, assim, é muito interessante a gente olhar todas essas pessoas falando sobre isso, essas análises, porque a gente tem que tirar... brasileiro tem isso, a gente tem a síndrome de vira-lata. Que nada no Brasil é bom, que nada no Brasil é legal, que não sei o que tudo é melhor na vida. Ai, eu quero morar lá fora, que lá é muito melhor do que os restaurantes, as coisas, comida, que é tudo
caro, que é tudo ruim. Não. Não, gente, a gente tem que começar a olhar pro nosso país e ver que assim, tem muita riqueza aqui. E as pessoas que estão nos lugares mais altos de influência lá fora, nos países dominantes culturalmente, sabem disso. Quem não sabe é você. Quem não sabe sou eu. Exato. Quem não sabe é quem mora aqui, que tem o privilégio de morar nesse país maravilhoso e viver aqui todos os dias, entendeu? A gente tem que valorizar a nossa cultura, a nossa música, a nossa arte, o nosso meio ambiente. A gente tem que valorizar nossas pessoas, que são o melhor povo do mundo, a gente sabe muito bem. Eu tava lembrando de uma coisa que é muito verdade, assim, tipo, ter consciência de classe. Não tô nem falando só dessa coisa política, não. Mas ter consciência de quem você é, do seu lugar no mundo, é muito importante. Porque as pessoas que estão nas esferas de poder, elas sabem direitinho quem elas são e quem vocês são. Elas sabem direitinho quem nós somos e quem elas são. Existe consciência de classe super entre as pessoas poderosas. E não existe na gente. Existe consciência de quem elas são, dos lugares de poder que elas ocupam, do lugar de influência que elas podem chegar. A gente que não sabe. E a gente fica se degladiando, mas as pessoas que estão nos lugares mais altos sabem direitinho quem é a gente. Eu vi uma pessoa falando num vídeo, quando a gente falou da Ana Paula Minerato, o caso de racismo, muita gente tava questionando se a Ananda poderia ser lida como uma mulher preta ou não, coisa do tipo. Eu sei que o colorismo tem muitas coisas que a gente tem que falar, mas eu só quero fazer essa alusão que eu achei interessante, que cabe aqui, que é tipo assim, enquanto as pessoas estão brigando, quem que é preto, quem que não é, quem que é pardo, quem que não é, o que é, não sei o quê, os brancos racistas sabem direitinho quem é negro. Eles sabem direitinho, eles não erram hora nenhuma. Eles sabem direitinho quem é. As pessoas que têm mais dificuldade de se ler, às vezes as pessoas que estão ali brigando pelo seu lugar no mundo em esferas mais baixas de poder e privilégio. Mas as pessoas nos lugares mais altos sabem direitinho. Então, tipo, a gente fica até parece Martim da Vila, mas a galera que tá lá produzindo sabe direitinho a influência do samba, sabe direitinho o poder deles, sabe direitinho, tipo, a finesse, sabe? Então, tipo, a gente tem que parar com essa síndrome de vira-lata e brigar por motivos bobos e se colocar no lugar que a gente tem. Que lugar que a gente ocupa. Exatamente. Então, assim, a gente tá muito ansiosa pra ver qual que vai ser os próximos passos desse caso, como é que vai ser, se vai ser reconhecido, se a equipe da Adele vai falar alguma coisa, se a Universal Music vai falar alguma coisa. A gente ainda tem muita água pra rolar nesse caso aqui, que agora tá na justiça mesmo, então a gente vai ver mais coisas acontecendo. Mas a gente agora vai relembrar algumas coisas que as pessoas falam: ai, mas músicas brasileiras não são copiadas por músicos, não. Tem o caso do Rod Stewart, né, e do Jorge Benjor, que a gente já falou aqui, que a gente vai até comentar um pouquinho mais aqui, que a gente vai trazer um criador que vai falar um pouquinho sobre. E tem um caso até que envolve a Adele, de novo. A gente vai trazer de novo aquele músico que a gente trouxe no início do vídeo, que analisou Million Years Ago e Mulheres. Aí ele vai analisar uma outra música da Adele. Também teve ali um estranhamento por parte do público por achar muito parecida com uma outra música do Chico Buarque. O que faria sentido agora que a gente sabe que Mulheres foi um plágio, porque ela já se cerca de pessoas que têm essa refinação, muito inspirada pelo Brasil, pelo samba, pela nossa música, para as produções dela, por exemplo. Exato. E nesse caso, com o Daniel, a gente vai entender por que nesse caso não é considerado plágio. Olá, eu sou o Daniel Batista, mas pode me chamar de Dan. Esse aqui é o Som do Dan, canal onde eu falo sobre música e faço música também. Tem muita gente falando que a introdução da nova música da Adele, To Be Loved, se assemelha muito à introdução de Eu Te Amo, do Chico Buarque com Tom Jobim, lançado em 1980. Para essa análise, eu vou tocar as duas introduções no teclado para comparar os trechos. Primeiro, melodia. A melodia das duas introduções não é a mesma. Embora o movimento melódico seja descendente nos dois casos, a melodia desce nas duas introduções. Na canção da Adele, ela é tocada sem acompanhamento, desenhando uma escala de Lá bemol maior. Olha só. No caso do Chico, a melodia é acompanhada por acordes no piano e desenha os acordes desse acompanhamento. Lá bemol 7, 4, 3 e 9 e Sol bemol 7, 4, 3 e 9. Ainda tem uma diferença. A melodia da Adele só se movimenta para baixo, enquanto que a do Chico desce e depois sobe de novo. Dá uma olhada. Para além disso, a nota que eles cantam tampouco é a mesma. A Adele canta um Mi bemol sem acompanhamento, enquanto que o Chico canta um Dó com acompanhamento de Ré bemol com sétima maior. Uma vez que nem a melodia nem a harmonia são idênticas, não dá para simplesmente dizer que só pelo movimento descendente das notas, uma melodia seria a cópia da outra. Embora elas se assemelhem, devemos ter muito cuidado ao acusar qualquer artista de plágio, sobretudo em casos como esse, em que, inerentemente, as duas canções partirem pouco em comum. Você curtiu esse conteúdo? Quer ver mais análises desse tipo? Cola no meu Instagram, que por aqui tem sempre música boa rolando. Eu sou Daniel Batista e esse é o Som do Dan.
Muito obrigado pela sua atenção. E é muito interessante isso, tipo, as músicas são muito parecidas. Quando ele tava tocando, a gente vê direitinho, tipo, nossa, é muito parecido. Mas quando você vai analisar a partitura... É por isso que não dá plágio, porque senão a gente poderia... É igual plágio, eu acho que é plágio. Eu vou buzinar os produtores de um pra acabar com o outro. Aí não teria, tipo, um guideline, né, tipo, de regras a serem seguidas pelos músicos, produtores, musicistas de uma canção. Agora, quando a gente vê explicado pra nós imbecis, né, pra nós, tipo, Music for Dummies, a gente vê que tem muitas diferenças ali na forma onde as notas alcançam, que hora que sobe, que hora que desce. E isso aí, igual eu falei, eu tenho um número limitado de notas, senão tudo seria plágio, absolutamente tudo. E não pode ser assim, entendeu? Exatamente. Tem que ser uma coisa um pouco mais parecida mesmo em diversas esferas, né? É, até porque plágio é uma coisa muito séria, uma acusação muito séria. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente imputa isso pra alguém. E a gente trouxe esse vídeo aqui pra mostrar exatamente o quão séria é essa situação com mulheres. Porque já aconteceu isso com outras músicas da Adele que não tinha ground, né? Não tinha solo pra aquilo realmente ser lido como plágio. Exato, agora no caso de mulheres já tem. E em outros casos de músicas brasileiras e músicas internacionais também já tiveram. Pra finalizar aqui, esse vídeo é pra você que tem síndrome de vira-lata. Analisar um pouco, prestar atenção pra perceber o tanto que a nossa música é valorizada lá fora, tá? Ei, você já tá sabendo da acusação de plágio, né? I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida. Você deve ter ouvido essa história de que a Adele teria plagiado a música Mulheres, do compositor Toninho Gerais, mais conhecida na voz do Martinho da Vila. O autor de Mulheres, inclusive, defende que 85% da música da Adele tem pontos comuns ou muito parecidos com a música Mulheres. Bom, que é parecido é indiscutível, mas uma coisa que tem me intrigado nessa história é que toda vez que se fala que um artista internacional teria plagiado um artista brasileiro, as pessoas nunca acreditam e sempre colocam isso em dúvida. Na verdade, que isso não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso acontece diversas vezes. Por exemplo, um dos casos mais conhecidos é que Rod Stewart conta que uma vez ele passou um tempo no Carnaval do Rio de Janeiro e quando ele voltou para Inglaterra, ele compôs a música da I Think I'm Sexy. E Jorge Ben ouviu e falou, uai, tem algo estranho aí. É a mesma música, gente. Outro caso de coincidência musical aconteceu em 73, quando a Vanusa, cantora da Jovem Guarda, lançou a música What to Do, e alguns meses depois, a banda de metal Black Sabbath lançou a música Sabbath Bloody Sabbath, com uma introdução muito parecida. Coincidência estranha aconteceu envolvendo o Carlos Lyra, que é um dos grandes expoentes da Bossa Nova, e o Deep Purple, isso mesmo. Isso porque em 64, a Nara Leão, que era uma cantora da Bossa Nova, gravou uma música chamada Maria Moita, do Carlos Lyra. Essa música também foi gravada em inglês pela Astrud Gilberto, quando a Bossa Nova estava estourada aí pelo mundo afora. E lá em 72, o Deep Purple lançou a música Smoke on the Water. Outro hit. E as duas têm um riff muito parecido, olha só. Já um dos casos mais recentes e mais famosos aconteceu quando Gautier lançou a música Somebody That Used to Know. Você deve conhecer essa aqui, ó. A música estourou, viralizou e aqui no Brasil uma galera começou a perceber que a música era praticamente idêntica à música Seville, do Luiz Bonfá. Achei importante trazer essa curiosidade porque a gente precisa valorizar o que a gente faz aqui. Por favor. O que a gente é. E aí, se você gostou do vídeo, curte, me segue que eu vou continuar postando esse tipo de conteúdo pra vocês. Até mais. Depois tem um vídeo falando sobre coincidências musicais e plágios que aconteceram dos gringos com os brasileiros, então agora vamos ver o que aconteceu na justiça e os casos dessas bandas de forró que fazem versões das músicas em inglês. Olha só. Esse caso da Adele não dá pra opinar muito porque ainda tá correndo na justiça, mas o produtor que escreveu junto com ela é um grande estudioso da música brasileira. Enfim, bora pra frente, segundo caso. No caso de Taj Mahal, Jorge Ben ganhou na justiça, Rod Stewart teve que pagar e confessou que realmente teve talvez uma influência involuntária da música Taj Mahal. E assim, quando ele ganhou na justiça, o Rod Stewart sugeriu de doar a grana pra Unicef. Meio sacana, né? Mas o Jorge Ben aceitou e doou a grana. No caso da Vanusa, apesar do riff idêntico, ela disse que não acredita, que foi só uma coincidência musical, porque as datas são muito próximas, são 5 meses de diferença entre o lançamento da música dela e o disco do Black Sabbath. Se ela acha isso, quem sou eu pra discordar, né? Bora pra frente. Já no caso, Carlos Lyra e Deep Purple, o Lyra não levou pra frente porque foi descobrir a existência de Smoke on the Water muitos anos depois. Existem vários fatos que unem essas duas músicas, inclusive que a bossa tava estourada lá fora. Um dos grandes amigos pessoais da galera do Deep Purple era um dos produtores de um dos maiores festivais de jazz do mundo, que sempre tava levando a galera da bossa nova, que era muito fã da bossa, mas enfim, o caso nunca foi pra justiça.
No caso Gaultier e Luiz Bonfá, o Gaultier realmente usou um sample da música Seville, do Luiz Bonfá, mas um sample sem autorização. Então, após o lançamento, o Gaultier fez um acordo com a família e pagou $1 milhão para a família do Luiz Bonfá. Inclusive, Hold On, do Justin Bieber, usa sample da música do Gaultier, assim também usando o sample da música do Luiz Bonfá. No caso das bandas de forró, nem sempre a gente pode dizer que é plágio, porque essas bandas só podem usar essas músicas com a permissão do autor. E grandes bandas, como Calcinha Preta, por exemplo, alega que só usa músicas com a permissão dos autores para traduzir ela para português e lançá-la aqui pra gente. E acredito que seja verdade, porque as músicas são muito estouradas e com certeza o autor já teria reivindicado os direitos. Com certeza. É isso, segue aí pra mais conteúdo, valeu. E é muito louco que você vê que, tipo assim, eles não mudariam de roupa pra reivindicar os direitos deles, mesmo se fosse 30 anos depois, mas a gente já tem essa coisa de ser mais humilde, tipo, não, tem tantos anos, depois eu vou deixar vejo pra isso. lá, e às vezes, não sei o que, a gente tem isso, né? Tem. E é isso, gente. É muito interessante, eu acho que todos hits, Tudo! todas as músicas que foram mostradas aqui são hits que todo mundo conhece. Por nome. Não teve uma hora que falaram a música que eu não sabia qual que era. E eu aposto você também. 90% dessas músicas a gente não era nem nascido quando saiu. Que maluquice, né? Maluquice. Então vamos valorizar nossa arte e vamos acompanhar o que vai acontecer agora daqui pra frente com o caso Mulheres. Igual eu falei, gente, não é pra ir lá, nada, brigar. Até porque, assim, lógico, rola às vezes uma imperícia. O artista às vezes tem que ficar ligado, mas, gente, quando a gente tá falando de, tipo assim, colaboradores, ainda mais na música, a gente acredita que as pessoas estão sempre agindo de boa fé, entendeu? Exatamente. A gente tá criando nosso bebê ali no estúdio, né, saindo do zero. A gente não tá imaginando que o cara roubou 85% das notas de uma música brasileira lançada em 90, entendeu? Exato, tipo assim, no dobro, No dobro, né? Eu plagiar esses otários. Ninguém acha, sabe? Então, assim, enfim, é só pra gente entender que também se colocar nesse lugar, a Adele plagiando a gente, calma. Também não é assim. Não é assim. Então é isso, gente. O que vocês acham? Vai seguir a gente nas redes sociais, tudo sempre. Isso. Um beijo. Tchau.